Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar a nossa leitura do livro As Confissões. Nós estamos no livro 1 e vamos continuar a partir do parágrafo 13. O nome da sessão é Como aprende a falar. Algumas pessoas me perguntaram qual a tradução que eu estou usando. Eu falei na primeira live, mas só para reforçar, estou usando essa tradução da Paulus, mas você pode usar qualquer uma da Paulus, ou essa que é mais um pouco barata. Tem aquela coleção de patrística, né? Existe também uma versão da Paulus, um livro de bolso, que custa R$20 na Amazon e chega em um dia. Então você pode ler por qualquer uma dessas traduções. Existem outras traduções de outras editoras, mas acho que para facilitar o acompanhamento era importante que você estivesse lendo a mesma tradução. Fica mais fácil de acompanhar e de aprender, entender e de compreender o que está sendo dito. Então, sem mais delongas, vamos começar a leitura, porque o caminho é longo. Então, Agostinho continua refletindo sobre a sua infância, né, do 0 aos 15 anos. Como aprende a falar? Da infância, caminhando para o ponto onde estou, passei a meninice. Ou melhor, ela chegou a mim em seguimento à infância. Esta não se afastou. Para onde poderia ir? No entanto, não mais existia. De fato, eu não era mais uma criança incapaz de falar, e sim um menino muito conversador. Disto eu me lembro. Então, ele termina a sessão anterior dizendo que não lembrava da infância, mas a partir dessa idade, ele vem lembrar de todas as coisas. Segue ele. E compreendi mais tarde como aprendi a falar. Não eram os adultos que me ensinavam as palavras segundo o método preciso, como fizeram mais tarde para me ensinar as letras. Era eu, por mim mesmo, graças à inteligência que tu, Senhor, me deste. Era eu que procurava, através de gemidos, gritos diversos e gestos vários, manifestar os sentimentos do coração para que fizessem minhas vontades. Eu só o que não conseguia era fazer-me entender de todo e por todos. Procurava guardar na memória os nomes que ouvia darem às coisas. E vendo que as pessoas, conforme esta ou aquela palavra, se dirigiam para este ou aquele objeto, eu observava e lembrava que a esse objeto correspondia um som que produzia quando queriam mostrar esse objeto. Então eu compreendia o que os outros queriam pelos movimentos do corpo, linguagem, por assim dizer, natural, comum a todos os povos e que se manifesta pela expressão do rosto, pelos movimentos dos olhos, pelos gestos dos demais membros e pela entonação da voz, indicadores dos estados de espírito, quando alguém pede determinada coisa ou quer possuí-la, quando a rejeita ou quer evitá-la. Desse modo, a força de ouvir as mesmas palavras, pelo lugar que ocupavam nas frases, pouco a pouco eu chegava a compreender de que coisas elas eram sinais, e ia acostumando a boca a pronunciá-las. Servia-me delas para exprimir meus desejos. E assim comecei a comunicar aos que me cercavam os sinais que exprimiam os meus desejos, e desse modo entrei mais profundamente na tormentosa sociedade dos homens, sob a autoridade de meus pais e dos mais velhos.
Veja, esse texto é uma obra-prima de como a gente aprende a falar, como ele escreve bem, como ele detalha cada instante, cada momento do aprendizado. Segue ele. Ó Deus, meu Deus, que sofrimentos e desilusões padeci, quando, ao menino que eu era, propunha que o ideal da vida era obedecer aos mestres para prosperar neste mundo, para granjear, com a arte da palavra, o prestígio dos homens e as falsas riquezas. Fui enviado à escola para aprender as primeiras letras. Para minha infelicidade, não entendi a utilidade desse trabalho, mas, se me mostrava preguiçoso, era castigado à vara. Era um sistema recomendado pelos adultos, e muitas crianças antes de nós que tiveram essa experiência haviam aberto o doloroso caminho que agora éramos obrigados a percorrer, multiplicando os trabalhos e dores dos filhos de Adão. Por outro lado, Senhor, encontramos também homens de oração, e deles aprendemos, à medida que nos era possível, a compreender que existe um ser grande, capaz de nos ouvir e socorrer, embora imperceptível aos nossos sentidos. Assim, ainda menino, comecei a dirigir-me a Ti, com a meu rochedo e meu refúgio. Rompiam-se em mim os nós da língua ao invocar-te. Era pequeno ainda, mas era grande o fervor com que eu te implorava, para que me evitasses os castigos da escola. E quando não me atendias, o que era para meu bem, os adultos e até os meus próprios pais, que não me desejavam o menor mal, riam-se dos açoites, o que constituía, então, para mim, grande e profundo sofrimento. Haverá, Senhor, alma tão generosa e tão unida a Ti por extraordinário amor, que na realidade pode ser efeito de uma espécie de loucura. Existirá alguém que nesse afeto encontre tal força que vinha a desprezar os cavaletes, aguilhões e demais torturas semelhantes àquelas que em toda parte da terra os homens aterrorizados te pedem que lhes evites? Haverá alguém que se ria dos que temem esse suplício, como meus pais zombavam das penalidades que a nós, meninos, infligiam nossos mestres? Veja como ele é irônico. Ele está sendo irônico não, entre aspas, com a maldade dos pais que riam, né, do sofrimento dos castigos que ele sofria. Para mim, tais castigos não pareciam menos temíveis que as torturas. E não pedia com menos fervor que deles fôssemos poupados. No entanto, continuávamos a cometer faltas, escrevendo, lendo e estudando menos do que se exigia de nós. Não que nos faltasse memória ou inteligência, pois nos dotaste, Senhor, com o suficiente para a nossa idade. O fato é que gostávamos de nos divertir, e o mesmo faziam, é verdade, aqueles que nos castigavam. Mas as distrações dos adultos chamam-se negócios, enquanto as dos meninos, embora da mesma natureza, são punidas pelos adultos, sem que ninguém se compadeça da criança, nem do homem, nem de ambos. Poderia um juiz reto aprovar os castigos que me davam, porque eu, em pequeno, jogava bola e o jogo era obstáculo ao rápido aproveitamento nos estudos, que mais tarde serviriam para folguedos bem menos inocentes? Agia porventura de modo diferente daquele que me batia? Se vencido por um colega de magistério em alguma discussão fútil, era ruído pela raiva e pela inveja, mais do que eu, quando derrotado por um companheiro num jogo de bola. Então, a gente vê que Agostinho era uma criança como qualquer outra. Qualquer criança do nosso tempo que não via, pelo menos a maioria delas, né, não via grande prazer e interesse em estudar e preferia brincar, preferia jogar bola, preferia se divertir e enxergava, né, o estudo como um trabalho, um suplício. E naquela época, né, a regra era um pouco mais dura, mais rígida. Então qualquer erro, qualquer falha era punida com castigo, com a palmatória provavelmente, algo do tipo. Então essa era a infância de Agostinho. Agostinho não foi nenhum santo desde o início, foi uma criança normal, como todos nós fomos crianças na nossa infância. Segue ele. No entanto, é verdade que eu pecava, Senhor meu Deus, ordenador e criador de tudo o que existe na natureza, com exceção do pecado, de que és apenas regularizador.
Eu pecava, Senhor Deus meu, agindo contra as disposições dos pais e dos mestres, pois podia no futuro fazer bom uso desses conhecimentos que eles queriam que eu adquirisse, qualquer que tenha sido o motivo que os movia a isso. E eu desobedecia não para fazer coisa melhor, mas pelo amor ao jogo, amando as disputas, o orgulho da vitória. E amava também essas histórias frívolas que tanto me deleitavam os ouvidos, com uma curiosidade que a cada dia brilhava aos meus olhos como os espetáculos e jogos dos adultos. No entanto, os que presidiam a tais jogos sobressaem tanto em prestígio, que quase todos desejam para seus filhos essa honra. Nem se preocupam se os filhos, distraídos pela atividade teatral, são punidos por se afastarem do estudo, que, segundo os desejos deles, permitirá a estes, mais tarde, organizar espetáculos semelhantes. Olha, Senhor, com misericórdia para essas contradições. Socorre os que te invocam e socorre também aqueles que não te invocam, a fim de que também eles o façam e sejam libertados. Então, Agostinho vai reconhecendo, desde o início da sua meninice, adolescência, que ele pecava. E ele via pecado já com um pouco de malícia na meninice, quando ele propositalmente, sabendo que estava errado, deixava de estudar para ir jogar, para ir assistir os espetáculos, nesse caso, provavelmente as lutas, ou algo desse tipo. A gente está falando aí por volta do final do século IV, início do século V. Então, eram essas as realidades da época. Então, as peças de teatro, os jogos na arena, etc. Então, muitas vezes ele deixava de estudar para curtir, para prestigiar esses espetáculos, e é isso que lhe dava prazer. Muitas vezes também participar dos jogos, das disputas, não pelo prazer do jogo em si, mas pelo orgulho da vitória, como ele coloca. Então, ele vai elencando de maneira indireta a mentira, o engano, o orgulho, como os primeiros pecados da sua meninice. E ele segue. Eu tinha ouvido falar, ainda criança, da vida eterna a nós prometida, graças à humildade do Senhor nosso Deus, que desceu até a nossa soberba. Fui marcado pelo sinal da cruz e recebi o sal divino, apenas saído do seio de minha mãe. Era essa uma tradição da época. Que em ti depositava todas as esperanças. Então aqui é a primeira citação a Mônica. Senhor, tu viste que eu, ainda criança, fui um dia tomado por febre alta, motivada por uma disfunção do estômago, e estive às portas da morte. Tu viste, Senhor, pois já então eras o meu protetor, com que ardor e com que fé implorei a piedade de minha mãe e de nossa mãe comum, a tua igreja, o batismo de Cristo, meu Deus e Senhor. Minha mãe carnal, muito perturbada, que na sua fé e coração puro me gerava com maior solicitude para a vida eterna, apressava-se em iniciar-me e purificar-me nos sacramentos da salvação, para que, confessando-te, Senhor Jesus, eu pudesse obter a remissão dos pecados. Eis que improvisamente melhorei. Essa purificação foi então adiada, como se fosse inevitável que, vivendo, devesse continuar a corromper-me, sem dúvida, porque se pensava que a responsabilidade pelas faltas cometidas depois do batismo é ainda mais grave e perigosa. Nessa época eu já tinha fé, como minha mãe e toda a minha família, com exceção apenas de meu pai. Seu exemplo, porém, não predominou em mim contra os direitos da piedade materna, e não me induziu a não crer em Cristo, no qual ele ainda não acreditava. Minha mãe desejava ardentemente que fosse meu pai, tu, meu Deus, mais do que ele. E tu, nesse ponto, a ela ajudavas para prevalecer sobre o marido, ao qual se dedicava, embora mais virtuosa que ele, pois, obedecendo a ele, eram as tuas ordens que ela obedecia. Rogo-te, meu Deus, que me mostres, se nisso consentes, por qual desígnio foi adiado o meu batismo. As rédeas do pecado me foram soltas, por assim dizer, para o meu bem ou não. Por esse motivo é que ainda hoje ouvimos dizer deste ou daquele, deixe que ele faça o que quiser, ainda não foi batizado. Mas em relação à saúde do corpo, não dizemos, deixe que se fira mais, pois ainda não foi curado. Quanto teria sido preferível para mim ser logo curado e esforçar-me, eu e os meus,
para conservar intacta a saúde da minha alma, sob a proteção que me terias dado. Sem dúvida, teria sido melhor. Minha mãe, porém, já previra quantas e quão grandes ondas de tentações ameaçariam minha juventude, e preferiu expor a elas o barro do meu ser, que poderia tomar um dia a forma do homem novo, mas não expor a minha imagem já feita. Então, Agostinho, ele ficou doente, quase à beira da morte, e por um momento, né, Mônica pensou em batizá-lo para que, como a gente usualmente diz, não morresse pagão. Mas, de repente, Agostinho melhora. E Mônica toma a estranha decisão, né, de não batizar Agostinho. Ela resolve adiar o batizado, como a gente viu. E o pensamento era simples. Eu sei que ele vai pecar, né, eu sei que ele vai viver a juventude e vai acabar pecando de formas variadas. Então é melhor que ele seja batizado, esse era o pensamento de Mônica, mais tarde, quando ele tivesse mais adulto, porque aí a água do batismo purificaria, né, de todos os pecados vividos. Então seria melhor para a alma dele pecar antes de ser batizado do que pecar depois de batizado. A concepção de Mônica, isso seria um mal maior. Então Mônica decide adiar o batismo, com intenção talvez ingênua, né, mas com uma boa intenção, posso dizer isso. E Agostinho vai dizer claramente que foi um erro, né? Teria sido melhor para ele que tivesse sido batizado, para que junto ao Senhor, junto do Senhor, membro da sua Santa Igreja, ele pudesse enfrentar as tentações da vida. Para ele teria sido mais fácil, para ele teria tido mais apoio, já batizado, já como cristão, enfrentar as tentações da vida. Mas foi a decisão de Mônica e assim Agostinho segue e entra na adolescência sem ter recebido a graça do batismo. Mas essa frase é famosa, Deus tira o bem de todo o mal. Lá Deus não seria Deus se de todo o mal não tirasse um bem maior. E segue ele. No entanto, nesse período da meninice, que a meu respeito suscitava menores apreensões do que o da adolescência, eu não gostava do estudo, detestava ser obrigado a ele. No entanto, eu era isso obrigado, e para o meu bem. Mas eu não agia bem, pois só estudava quando coagido. Contra a vontade, ninguém procede bem, ainda que a ação em si mesma seja boa. Os que me obrigavam também não agiam corretamente. Somente de ti vinha o bem, meu Deus. Realmente, eles não viam outra finalidade no estudo a que eu me obrigava, senão saciar os insaciáveis desejos de uma miséria opulenta e de uma glória ignominiosa. Mas tu, para quem estão contados os nossos cabelos, utilizavas em meu proveito o erro dos que me coagiam, e utilizavas a minha falta para castigar-me, punição que eu merecia, embora pequeno, pois era grande pecador. Assim, tu me fazias o bem por meio daqueles que não o faziam, e me davas justa retribuição pelos meus próprios pecados. Estabeleceste de fato, e efetivamente acontece, que toda alma desregrada seja seu próprio castigo. E ele continua falando do estudo. Ainda hoje não sei explicar bem a causa da minha repugnância pelo estudo do grego, que tentavam inculcar-me desde criança. Só lembrando, Agostinho ele nasce no norte da África, né? Então Agostinho é um africano, e nesse momento em que da infância de Agostinho, de seu nascimento, aquela região pertencia ao Império Romano. Então a língua nativa, né, de Agostinho, digamos assim, a língua materna era o latim e provavelmente mais algum dialeto daquela região em que ele morava, né, no Tagaste, no norte da África. Então, como os romanos valorizavam muito na cultura grega, era praxe, era comum que as pessoas que tinham acesso ao estudo, não eram poucos, então Agostinho era um dos felizardos a ter esse acesso, que eles estudassem também o grego, para poderem ler, né, os grandes poetas, os grandes, né, escritores gregos da época. Então é isso que ele vem falar do estudo do grego.
Ainda hoje não sei explicar bem a causa da minha repugnância pelo estudo do grego, que tentava inculcar-me desde criança. Pelo contrário, eu gostava muito do latim, mas não aquele que é ensinado nas primeiras classes, e sim do que é ensinado pelos chamados gramáticos. As primeiras noções em que se aprende a ler, escrever e contar eram-me tão pesadas e penosas como o estudo do grego, de onde me vinha tal aborrecimento, senão do pecado e da vaidade da vida, porque eu era carne e sopro que se esvai e não volta. Na realidade, aqueles primeiros estudos que me permitiam e permitem não só ler qualquer escrito que encontro, mas também escrever o que me apraz, eram mais úteis e mais práticos do que aqueles em que eu, esquecido dos meus próprios erros, era obrigado a gravar na memória as andanças de certo Enéas e chorar ardido, que se suicidara por amor. Enquanto isso, na minha extrema miséria, sem derramar nenhuma lágrima sequer, me deixava morrer em meio às coisas longe de ti, meu Deus e minha vida. Na verdade, não há nada mais miserável que o infeliz que chora a morte de Dido, causado pelo amor de Enéas, sem se compadecer de si mesmo, nem chorar a própria morte por falta de amor para contigo, ó meu Deus, luz do meu coração, pão da boca interior do meu espírito, poder fecundante da minha inteligência e do meu pensamento. Então, Agostinho faz uma suave crítica, né, que esse Enéas e Dido são personagens, né, da literatura da época. Então, as pessoas choravam de emoção ou de tristeza, né, por esses personagens, por essas histórias, mas não se entristeciam, né, pelas ofensas feitas ao Senhor. Eu não te amava, essa é a conclusão de Agostinho. Eu não te amava, prevaricava longe de ti. E enquanto prevaricava, de toda parte ressoavam aplausos. Muito bem, coragem. A amizade deste mundo é de fato adultério, prevaricação e infidelidade a ti. E as palavras, muito bem, coragem, são proferidas para que o homem se envergonhe, se não for como os outros. Veja, isso aqui é muito real hoje, né? Então, Agostinho, quando errava, quando pecava, ele era aplaudido, né? Ele era elogiado. Por quê? Porque o mundo, já naquela época, não gostava das coisas de Deus. Então, uma forma de incentivar o distanciamento de Deus é aplaudir o erro. É chamar de certo aquilo que é errado. É chamar, né, de bonito aquilo que é feio. Então, é o oposto de tudo aquilo que o espírito cristão, que a alma cristã deveria buscar. Então, Agostinho faz essa observação. E isso é realidade hoje. Na realidade, talvez seja mais real hoje do que naquela época. Eu não chorava estas faltas, mas pranteava Dido morta, depois de ter procurado com a espada a pior decisão, enquanto eu me apegava aos piores objetos da tua criação, abandonando-te. Eu era terra que tendia para a terra. É forte isso. Eu era terra que tendia para a terra. Se me proibiam a leitura de tais episódios, afligia-me por não poder ler o que me afligia. Ó loucura! Eu considerava tais estudos mais honrosos e úteis do que aqueles em que aprendi a ler e a escrever. Agora, porém, meu Deus, que a tua verdade clame na minha alma e me diga: não é assim, não é assim. São mais importantes aqueles primeiros estudos. Mais depressa, eu esqueceria hoje as aventuras de Enéas e outras narrativas desse gênero do que escrever e ler. Cortinas pendem na porta das escolas de gramática. Elas servem mais para encobrir os erros que aí se cometem do que para honrar os seus segredos. Não gritem contra mim, aqueles que eu já não temo, enquanto te revelo as aspirações de minha alma, meu Deus, e encontro paz em condenar meus perversos caminhos para amar a retidão dos teus. Não se erram contra mim esses vendedores e compradores de gramáticas, porque se eu os interrogar, se é verdade que Enéas viu a Cartago, como diz o poeta, os néscios responderão que não sabem e os instruídos negarão a autenticidade do fato. Mas se eu lhes perguntar com que letra se escreve o nome de Enéas, todos os que estudaram darão a resposta exata, segundo as normas e convenções com que os homens fixaram entre si os sinais do alfabeto. De igual modo, se eu perguntasse o que é mais prejudicial na vida,
esquecer a leitura e a escrita, ou todas aquelas ficções poéticas, todos sabem qual seria a resposta de quem não houvesse perdido completamente o juízo. Portanto, eu pecava quando criança, ao antepor todos aqueles conhecimentos vãos dos poetas a estes mais úteis, ou antes, quando simplesmente detestava a estes e amava aqueles. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. E era para mim uma cantilena odiosa, enquanto me cantava o vão espetáculo de um cavalo de madeira cheio de guerreiros, o incêndio de Troia e até a sombra de Creusa. Então, Agostinho ele vem relatar que odiava o estudo do latim, das regras gramaticais, digamos assim, mas gostava, quando ele fala gramática, não é o nosso conceito de gramática hoje, o estudo da gramática naquela época era, se aprendia a gramática lendo os grandes clássicos, né? Então, ele preferia a leitura dessas histórias, dos grandes contos, né, da Guerra de Troia, da Odisseia, etc. Ele continua. Porque detestava eu as letras gregas, onde se cantam os mesmos temas? Homero tece habilmente fábulas semelhantes, doce na sua frivolidade. No entanto, era amargo para mim, ainda menino. Creio que acontece com os jovens gregos, obrigados a aprender Virgílio, o mesmo que se passava comigo em relação a Homero. Então, Virgílio escrevia em latim, Homero em grego, então ele faz esse jogo. Era, sim, a dificuldade de aprender uma língua estrangeira, que borrifava de fel toda a suavidade das fantasiosas narrações gregas. Eu não conhecia palavra alguma dessa língua, e para me fazer aprendê-la, me forçavam violentamente, com terríveis ameaças e castigos. Outrora, quando menino, nem mesmo do latim eu conhecia alguma coisa. No entanto, eu aprendi, com um pouco de atenção, sem temores nem castigos, em meio aos carinhos, sorrisos e brincadeiras das minhas amas. Aprendi sem a pressão dos castigos e ameaças, impelido pela necessidade que sentia no coração de exprimir meus pensamentos, o que não teria sido possível sem aprender algumas palavras, provindas daqueles que falavam, e não dos que ensinavam. Nos ouvidos deles, eu depositava meus próprios sentimentos. Por aí se conclui, com bastante clareza, que para aprender é mais eficaz a livre curiosidade do que um constrangimento ameaçador. A este, no entanto, cabe a tarefa de refrear aquela segundo as tuas leis, ó Deus. Tuas leis que sabem desde a palmatória dos mestres até as torturas dos mártires, temperar com tristezas salutares que nos trazem de volta para ti, longe dos prazeres perniciosos que de ti nos afastam. Então, Agostinho vem falar que ele preferia aprender o latim, que era a sua língua materna, e foi, né, mais fácil aprender o latim do que aprender o grego, aprender uma língua estrangeira. Principalmente sendo obrigado a tal e sendo castigado quando não conseguir. E ele segue. Ouve, Senhor, a minha prece, para que minha alma não desfaleça sob o peso da tua lei, nem esmoreça em confessar os atos de misericórdia que me arrancaram de péssimos caminhos, para que sejas para mim mais atraente do que todas as seduções que eu seguia. E assim eu te amo imensamente e te segure a mão com todas as forças da minha alma e me livres de toda a tentação até o fim. Senhor, tu és o meu Rei e o meu Deus. Que para teu serviço se consagre tudo que de útil eu aprendi em criança. Para ti a minha capacidade de falar, escrever, ler e contar. Pois quando eu aprendia coisas inúteis, tu me disciplinaste, me perdoaste o pecado do prazer inútil, que nelas se encontrava. É verdade que com elas aprendi muitas coisas úteis, mas estas podem ser aprendidas também em matérias não frívolas. Este seria o caminho mais seguro a ser percorrido pelas crianças. Então, depois dessa pequena oração, e vocês percebem que ele vai intercalando uma conversa com Deus e a sua história, ele volta a contar um pouco da infância. Ai de ti, torrente de hábitos humanos, quem te resistirá? Até quando hás de correr antes de secar? Até quando arrastarás os filhos de Eva para o mar profundo e temeroso, que somente podem atravessar os que navegam no lenho da cruz?
Não foi em teus livros que li sobre Júpiter tonante e adúltero? Dois atos que, de certo, ele não podia praticar simultaneamente. Mas assim foi representado para que fôssemos levados a imitar um verdadeiro adultério, iludidos por um trovão imaginário. Mas, certamente, nenhum desses mestres, trajados de capa magistral, se conservaria calmo ao ouvir um colega, nascido do mesmo pó, proclamar. Homero imaginava essas ficções e atribuía aos deuses os vícios humanos. Eu preferia que nos trouxesse as perfeições divinas. Mas seria mais exato dizer que Homero, inventando tais coisas, atribuía qualidades divinas a homens viciados, a fim de que os vícios não fossem considerados como tais, e quem os comete pareça imitar, não homens corruptos, mas divindades celestes. No entanto, ó torrente infernal, em tuas ondas precipitam-se os filhos dos homens, e pagam para aprender tais noções. E torna-se acontecimento importante fazer tudo isso em público, na praça principal da cidade, sob os olhos da lei, que estabelece salários para os atores, além da paga dos particulares. O fragor de tuas ondas de encontro aos rochedos parece dizer: aqui se aprendem as palavras, aqui se adquire a eloquência indispensável para persuadir os outros e para exprimir o próprio pensamento. E realmente não teríamos conhecido as palavras chuva de ouro, regaço, disfarce, templos celestes e outras expressões que se encontram nos escritos de Terêncio, se este poeta não nos tivesse apresentado um jovem debochado que se propõe, para a própria devassidão, o exemplo de Júpiter. O jovem observa, pintada no muro, a seguinte cena. Júpiter, segundo a mitologia, derrama uma chuva de ouro no regaço de Danae, para dessa forma enganá-lo. Vejam como o jovem se excita para satisfazer a própria paixão, diante das lições do Mestre Celeste. Que Deus é este, diz ele, que abala os templos do céu com grande estrondo? Eu, simples mortal, não poderia fazer o mesmo? Mas já o fiz, e com prazer. Não, de forma alguma. Não é por meio dessas vulgaridades que se aprendem tais palavras. No entanto, tais palavras encorajam os homens a cometer tais indecências. Não acuso as palavras, que são como vasos eleitos e preciosos, mas o vinho do erro que aí nos era apresentado por mestres ébrios, e que devíamos sorver, sob pena de sermos espancados, sem que pudéssemos apelar para um juiz sóbrio. Ó Deus, diante de ti evoco, enfim, tranquilamente essas recordações. E, no entanto, eu aprendia de bom grado aquelas noções que me agradavam. Pobre de mim. E por isso eu era considerado um jovem de belas esperanças. Então é um texto longo, mas Agostinho faz uma crítica à forma em que as coisas eram ensinadas, né? Então, como eu comentei, a gramática, né, o estudo do latim era ensinado dessa forma, também do grego. Se lia as grandes peças, né, os grandes autores. E, infelizmente, os autores, eles apresentavam cenas, eles apresentavam, né, como toda peça de teatro, etc., cenas que transmitiam os valores errados. E essa é a crítica de Agostinho. Ele teve que aprender a gramática, teve que aprender o latim e o grego, lendo e assistindo peças teatrais, lendo histórias que transmitiam não os valores cristãos, mas os valores que o mundo apreciava. Em vez de ele aprender a ler e a escrever, aprender a gramática com histórias que falassem bem para a alma, ele aprendia lendo textos que não eram os corretos para um adolescente, aumentar a sua fé e caminhar para o céu. Esse é o ponto. E ele faz uma crítica, que ele faz um jogo de palavras. Os autores, eles criavam defeitos nos deuses, para que os deuses parecessem humanos. Ou se dizia que aqueles defeitos eram divinos e os homens simplesmente imitavam aqueles erros divinos, como que para justificar que era normal se viver daquela forma, já que os deuses viviam daquele jeito. Então, essa é a cultura da época, é assim que aqueles jovens eram formados. E quanto mais você soubesse aquilo, quanto mais você vivesse aquilo, quanto mais você repetisse, fosse capaz de repetir aquilo, de certa forma, viver daquele jeito,
mais aplaudido você era, mais cultura você tinha, mais um homem do seu tempo você seria. E é assim que Agostinho vai deixando de lado os valores cristãos que aprendeu com o mundo aqui em casa e vai se conformando com o mundo. E aí o conformar, entendamos, tomar a forma do mundo, se adequando ao mundo, deixando de lado os valores e tomando para si aqueles valores que o mundo dizia, o mundo da sua época, a cultura da sua época dizia que eram os corretos, os verdadeiros. Bem semelhante com o que ocorre hoje. A gente é inundado em filmes, em tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta, de valores que não são os valores que deviam ser, os valores que nos levariam, não são os valores que nos levariam para o céu, que nos levam para o céu, mas são o oposto desses valores. Sem perceber, a gente também vai se conformando com o mundo, vai tomando a forma do mundo. Então, Agostinho vai construindo uma personalidade que deixa de ser reflexo daquilo que ele aprendeu de sua mãe e passa a ser, na verdade, uma imitação, quase que patética daquilo que o mundo queria que ele fosse. Ele vai perdendo uma personalidade original para ser simplesmente mais uma cópia daquilo que o mundo gostaria e quer que a gente seja. E ele segue. Permite, ó meu Deus, que fale um pouco também na inteligência, dádiva tua que eu esbanjava em frivolidades. Uma tarefa muito inquietante se apresentava ao meu espírito ante a possibilidade de prestígio ou pelo temor à desonra e às pancadas. Era a tarefa de exprimir a cólera e a dor de Juno por não poder afastar da Itália o rei dos troianos. Eu bem sabia que Juno jamais pronunciaria tais palavras. Todavia, éramos obrigados a nos desencaminhar e a seguir as fantasias poéticas e a dizermos em prosa o que o poeta cantara em verso. Receberia maiores elogios o aluno que exprimisse com mais força e maior verossimilhança os sentimentos de ira e dor mais adequados ao nível da personagem representada e que soubesse revestir as frases com as palavras mais apropriadas. De que me servia tudo isso, ó Deus meu, vida verdadeira? Para ter os aplausos das minhas declamações na presença de tantos conterrâneos e colegas meus. Não foi tudo vento e fumaça? Não havia outra maneira de exercitar minha inteligência e minha língua? Os teus louvores, Senhor, os teus louvores, inspirados por tuas escrituras, me teriam elevado o coração. Eu não teria sido envolvido por quimeras vãs, qual presa de aves de rapina. Há realmente muitos modos de oferecer sacrifícios aos anjos rebeldes. Então, Agostinho reconhece a sua inteligência e lamenta que a sua inteligência tenha sido usada em coisas vãs, quando podia ter sido usado para cantar os louvores do Senhor. Então, Agostinho, desde a infância, se sabe inteligente, se sabe com um grau de inteligência, digamos assim, diferenciado. E ele segue. Não é de estranhar que eu me tenha deixado levar pelas coisas vãs para longe de ti, meu Deus, pois eu tinha por modelo somente homens que se sentiam consternados quando reprovados por terem cometido algum solecismo ou barbarismo ou ao expor boas ações, mas que exultavam com os louvores enquanto relatavam seus desmandos pormenorizadamente, com riqueza e elegância, em frases corretas e bem construídas. Vês tudo isso, ó Senhor, e te calas. Ó Deus de paciência, de misericórdia e de verdade. Porventura ficarás sempre calado? E desde agora arrancas deste abismo profundo a alma que te procura, que tem sede de tuas alegrias e que diz em seu coração: busquei a tua face, Senhor, e a buscarei sem cessar. Longe de tua face, caímos nas trevas da paixão. Porque não é caminhando nem atravessando espaços que de ti nos afastamos ou a ti retornamos. Nem aquele filho mais novo procurou carro ou cavalos ou navio, ou alçou o voo com asas invisíveis, e tampouco marchou a pé quando foi para longínquas regiões dissipar prodigamente o que lhes tinha dado ao partir. Pai bondoso, no momento em que lhe fizeste esses dons, foste mais carinhoso com ele, quando voltou necessitado. Basta mergulhar nas paixões, isto é, nas trevas,
para ficar longe de tua face. É verdade. Ele segue. Vê, Senhor meu Deus, com paciência, segundo o teu modo de ver, como são diligentes os filhos dos homens em observar as regras convencionais da gramática herdados daqueles mestres que os antecederam, e como são negligentes em relação ao pacto eterno, da eterna salvação, recebido de ti. Desse modo, se um daqueles que conhecem e ensinam as antigas convenções gramaticais as transgride, pronunciando a palavra homo sem aspirar a primeira sílaba, desagrada aos homens, mais do que se ele contrariar os teus mandamentos, odiando ao homem que é teu semelhante. Como se pudesse existir inimigo pior que o próprio ódio, com o qual uma pessoa se irrita contra si mesma. Ou como se alguém com perseguições prejudicasse mais gravemente a outrem do que ao seu próprio coração, cultivando tal inimizade. Certamente, essas regras de linguagem não estão mais profundamente gravadas em nós do que esta lei da consciência. Não fazer aos outros o que não queremos que outros nos façam. Como é profundo o teu mistério, ó Deus grande e único, que habitas no silêncio do mais alto dos céus, e sem cessar atinges com castigo da cegueira as paixões ilícitas. Enquanto isso, o homem, em busca da glória na eloquência, diante de um juiz que é o outro homem, no meio de muitos outros homens que o cercam, persegue o inimigo com ódio violento, evitando com o máximo de atenção cometer um erro de pronúncia, não aspirando o H quando diz inter homines. E, no entanto, nem se importa quando no furor da própria alma elimina um homem do convívio dos homens. Então, uma crítica bastante forte de Agostinho, né, para a cultura da época. Então, era mais vergonhoso, vexaminoso cometer um erro de gramática, né, um erro, no caso do latim, falar errado, do que cometer um pecado que ferisse a lei de Deus. São os valores invertidos, né? Se valorizava mais coisas secundárias, sem valor real, do que o amor ao próximo, do que o respeito pela vida humana, do que o respeito pela lei de Deus. Era algo mais vergonhoso, né, se comportar sem seguir, né, a etiqueta social, ou sem seguir o latim correto, sem falar corretamente, ou não saber isso ou aquilo, né, dos poetas. Era mais errado isso do que não seguir a lei que o Senhor tinha ordenado, da caridade, do amor ao próximo, né, da humildade, da compaixão, do perdão, etc. Então, é inversão total dos valores. Dar valor e importância àquilo que não tem valor e importância nenhuma. Aquilo que realmente importa, né, ser esquecido. Como diz o texto bíblico, né? É chamar de, como eu falei, de certo errado e de errado certo. É inverter os valores. E a gente tem que ter um cuidado gigante de não cometer esse mesmo, de repetir esse mesmo erro. E tem muita gente fazendo isso, talvez a gente esteja fazendo. Valorizando coisas que não têm valor nenhum, enquanto que aquilo que realmente importa, a gente não percebe que não segue, que tem vivido o contrário. Então, Agostinho volta a falar dos pecados da infância, né? Como se ele não viesse falando, né? Continua falando dos pecados da infância. Eu me encontrava, pobre menino, no limiar dessa escola de moral. Minha educação era dada de tal modo que temia mais cometer uma impropriedade de linguagem do que acautelar-me da inveja que eu sentiria daqueles que a evitavam, se eu a cometesse. Digo e confesso diante de ti, meu Deus, essa fraqueza que me angariava aplausos daqueles cuja aprovação era a minha norma de vida. Então, para Agostinho, era pior cometer um erro de português do que a inveja que ele sentia de quem não cometia. Eu não percebia o abismo de ignomínia em que me atirava longe de tua presença. Diante de ti, o que havia mais indigno do que eu. Eu desagradava até mesmo aqueles homens, ao enganar com inúmeras mentiras o pedagogo. Os mestres e pais, tão grande era o meu amor pelo jogo, a minha paixão pelos espetáculos frívolos e a mania de imitar os atores.
Eu furtava da despensa e da mesa de meus pais, ora impelido pela gula, ora para ter com que pagar aos companheiros que vendiam seus jogos, mas que se divertiam tanto quanto eu. Muitas vezes eu cometia fraudes no jogo para conseguir vitórias, dominado pelo tolo desejo de superioridade sobre os outros. No entanto, não podia suportar que os outros fizessem o mesmo e reprovava asperamente se os descobrisse, enquanto eu, ao ser descoberto e repreendido, me enfurecia ao invés de reconhecer-me culpado. Então, nesse pequeno texto, o Agostinho fala do monte de pecado que ele cometia. Furtava da dispensa do pai, ora pelo pecado da gula, ora para poder gastar com o jogo, trocar comida por jogo. Fraudava o jogo para poder vencer e se mostrar maior do que os outros. Quando faziam isso, ele percebia, ele se irritava, porque não era justo que eles fraudassem, então, dois pesos e duas medidas. Se enfurecia quando era descoberto enquanto fraudava. Então, veja, um conjunto de pecados nesse pequeno parágrafo que Agostinho vai confessar que cometeu na sua infância. Pequenos vícios que foram sendo nutridos desde a sua infância. E é assim, né? A gente começa com esses pequenos pecados, depois a gente não entende por que há tanta corrupção e tanto mal no mundo. E ele segue. Seria essa a inocência das crianças? Não, Senhor. De modo algum, meu Deus. O que fazem agora enganando mestres e tutores, furtando nozes, bolas e pássaros, o mesmo hão de fazer na idade madura, com os governadores e reis, com as riquezas, com as propriedades, com os escravos. É o que acontece com o castigo da palmatória, ao qual seguem suplícios mais graves. Portanto, ó nosso rei, no pequeno tamanho das crianças, louvaste o símbolo da humildade, quando disseste delas, é o reino dos céus. Contudo, graças sejam dadas a ti, Senhor, Criador e Ordenador do universo, ainda que me houvesses destinado a ser apenas criança. Pois já então eu existia, vivia, usava dos sentidos, cuidava da minha conservação, imagem da tua unidade misteriosa, fonte do meu ser. Já então vigiava com o segredo interior para a preservação de todos os meus sentidos. E até nas reflexões modestas sobre pequenas coisas, eu me alegrava ao encontrar a verdade. Eu não aceitava ser enganado, tinha boa memória, tinha facilidade para falar, era sensível à amizade. Fugia da dor, da humilhação, da ignorância. Que havia em tal criatura que não fosse digno de admiração e louvor? Mas tudo isso são dons de meu Deus. Não os recebi de mim mesmo, são coisas boas e o conjunto deles constitui o meu eu. Portanto, bom é aquele que me criou. Ele é meu bem. E eu exulto em sua honra por todos os bens que constituem a minha existência desde a infância. Meu pecado era não procurar nele, e sim nas suas criaturas, isto é, em mim mesmo e nos outros, os prazeres, as honras e a verdade. Eu me precipitava assim na dor, na confusão e no erro. Graças a ti, ó minha doçura, minha glória, minha confiança, meu Deus, pelos dons que me deste. Conserva-os, pois, e assim me conservarás. Então crescerá e se aperfeiçoará tudo o que me deste, e eu mesmo viverei contigo, porque foste tu que me deste a possibilidade de existir. Então Agostinho termina esse primeiro livro, com esse louvor a Deus, agradecendo pela sua infância. Se ele tivesse morrido ainda na infância, até aos 15 anos, que é onde conta a história do livro, ele teria sido feliz. E ele canta esse louvor ao Senhor, esse agradecimento ao Senhor, por tudo que viveu, e reconhece os dons que tinha, a inteligência que tinha, a capacidade de expressar, a lealdade na amizade. Então ele era uma criança boa, com pecados, com falhas, é verdade. E a sua grande falha era procurar a felicidade fora de Deus, nele mesmo e nos outros. Mas é parte da nossa realidade, se desviar-se.
mas ele reconhece, né, que tudo que ele teve de bom, tudo que ele viveu foi dom de Deus, tudo que ele tinha de bom era dom de Deus. E louva a Deus por ter existido, e louva a Deus pela sua infância. E aqui fica uma sugestão para você, na sua oração pessoal, agradecer a Deus pela sua meninice. Como eu comentei ontem, não importa onde você nasceu, como nasceu, louve a Deus por sua vida. E se teve a graça, né, de nascer no lar, né, com seu pai, sua mãe, mesmo diante de tantas realidades difíceis talvez, louve a Deus por isso. Seja grato a Deus, né, por existir, pelo que viveu, por ter passado por tudo isso. Reconheça os dons que Deus lhe concedeu. Né, peça também perdão a Deus. Claro que já pediu, já confessou, mas, né, diga novamente ao Senhor que reconhece essas falhas. Então, é uma boa sugestão de oração. É importante fazer isso que Agostinho fez. A gratidão é a memória do coração. Então, que a gente possa, né, com gratidão, agradecer a Deus pelo que a gente viveu. Que Santo Agostinho nos ajude, né, e Santa Mônica nos inspire a olhar para a nossa infância com o olhar de Deus e buscar nela a graça, né, o auxílio de Deus e também encontrar nela a misericórdia que Deus nos cobriu durante todo esse tempo e que nos permitiu chegar até aqui hoje. Então, no próximo episódio, a gente continua com a leitura. Peço à Virgem Santíssima que nos dê fidelidade, que nos faça seguir adiante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.